Bom, o professor César Bittencourt dispensa apresentações, mas o hábitus acadêmico impõe eu dizer que o professor César é doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, professor convidado no curso de doutorado em Direito Penal da Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, Espanha, e de pós-graduação, mestrado, doutorado da PUC do Rio Grande do Sul. Procurador de Justiça aposentado, brilhante, notório advogado criminalista, parecerista de escola, autor de diversos livros em Direito Penal, dos quais se destaca o multifamoso Tratado de Direito Penal, editado pela Saraiva em 5 volumes. Professor César, é uma grande alegria para a universidade recebê-lo aqui nessa noite. Todos nós sabemos da tua difícil agenda. Obrigado pela tua gentileza em aceitar o nosso convite. E nós, que somos todos seus leitores, seus alunos, ficamos muito satisfeitos com a tua presença. E, sem mais delongas, então, porque todo mundo já me ouviu bastante, passo a palavra ao professor César Bittencourt. Inicialmente, nosso boa noite a todos. Satisfação estar aqui na UERJ, pela 3ª ou 4ª vez. Cumprimentar o professor Davi Tagirino, a honra é toda minha, um prazer muito grande. Um convite teu é sempre uma honra, nós, como soldados, estamos sempre dispostos, com prazer, atendendo. Cumprimentar os professores, Geraldo Prado, caríssimo, querido amigo de tantas e tantas jornadas, eminente professor, desembargador, professor Flávio, professor Joel, cumprimentar os alunos, estudantes, estudiosos, assim, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, estou assustado de ver todo esse povo lindo, maravilhoso. Eu queria saber o que eles estão fazendo aqui numa hora dessa, ver se está tomando um chopp por aí, ou quem sabe no Maracanã, torcendo pelo Internacional. Tudo contra, né? De qualquer sorte, né? Eu senti vontade de ficar ali, mas eu não estava ali, eu passei por ali, eu estava atrás, é por causa do trânsito mesmo. Eu peço desculpa, porque o tema é 25 anos da Constituição, que a gente precisa festejar, mas não deixe de ter relação com a Constituição e pedir licença ao professor Davi para poder falar sobre a organização criminosa, que finalmente surgiu a lei, está aí, a despeito de todos os crimes com pluralidade de agentes, abusadamente sempre se denunciou como organização criminosa, embora não houvesse definição nenhuma no Brasil. Mas, quer dizer, esse abuso do poder de denunciar deve agora sofrer alguma restrição. Criminalizou, que vou falar mais adiante ali, por exemplo, impedir ou embaraçar a investigação criminal, até aplaudir. Mas tinha que aplaudir mesmo, era criminalizar o abuso do poder de denunciar. Esses esqueceram. Isso tinha que constituir crime também. Agora, daqui para frente, principalmente, quando ficou clara a diferença entre organização criminosa e quadrilha ou bando. Mas, falando de 25 anos da Constituição, só para lembrar que a Constituição, que nós festejamos, é o Jubileu de Prata, se não me engano, uma coisa assim, né? Jubileu de Prata, em que todo governante no mundo inteiro assume tomar posse jurando cumprir a Constituição. O mundo inteiro cumpre. No Brasil, no dia seguinte, o presidente eleito quer mudar a Constituição porque o país é ingovernável. Jurou ontem, mentiu. Perjúrio, né? Mas, enfim, a nossa Constituição, com 25 anos, tem 80 emendas. 25 anos. Estados Unidos, 1776, 234, 237 anos. Mais de 2 séculos, quase 250, ou seja, 10%, 10 vezes o nosso tempo, tem 10% das nossas emendas. É uma vergonha a nossa Constituição, um retalho que foi feito, mas ainda temos uma Constituição que tem que ser preservada, respeitada, enfim. E essas coisas, para só o panorama, para a gente sentir a dificuldade que é viver num Estado democrático de direito. Eu anteontem, dia 8, estive num evento aí, promovido pela Paula Lavin e outros artistas por aí, que o pessoal da Globo e alguns juristas também, assim, em homenagem ao Amarildo, à família, enfim, um jantar, solenidade lá, os leilões, resultado para comprar uma casa para o Amarildo. Eu fui convidado, gentilmente, e fui lá também dar minha contribuição. O Amarildo, somos todos Amarildos, porque o Amarildo é apenas
o número é enigmático, porque na realidade desaparecem 5.000 pessoas por ano. A polícia militar está matando adoidadamente, impunemente no Rio e São Paulo, vergonhosamente. Se levou quase 3 meses para descobrir que o cidadão que morreu dentro da viatura da polícia militar, que saiu e não saiu dela, foi assassinado ali. Agora, enfim, para ter denunciado os criminosos. E não adianta aplaudir, achar, imaginar, mas o Amarildo é um bandido, o Amarildo é... Quer dizer, todos os caras mortos, assassinados pelas forças de segurança, viram traficante, bandido, etc., depois de morto. Morto não fala. Mas não esqueça que não é só os Amarildos da vida que são assassinados. No asfalto também se mata e se desova lá nesses lugares e vira tudo a mesma coisa. Então, segurança, democracia, Estado, Constituição, é para todos nós. Temos que pensar nisso. Aliás, se tem assassinado muito mais nos últimos anos em Rio e São Paulo, mais do que na ditadura. É preciso refletir a respeito. É preciso pensar sobre isso. É preciso saber que qualquer de nós podemos estar sujeito a desaparecer simplesmente, a virar número e ser jogado em qualquer lugar. E como o morto não fala, você pode ser enterrado em qualquer lugar ou simplesmente e virar pó. É bom pensarem nisso, hein? Mas o nosso tema não é falar sobre isso. Falar alguma coisa então sobre crime organizado. Nos últimos anos, eu falo nos últimos 20 anos por aí, só se fala, quando não se fala em outra coisa, só se fala em crime organizado, criminalidade organizada. Todos os mundos, qualquer pessoa, o mais simples cidadão, fala no crime organizado. Nós não tínhamos uma definição do crime organizado, mas se denuncia todos os dias por crime organizado. E os governantes nossos botam a culpa da insegurança, da violência, tudo que está no crime organizado. E é uma desculpa para o poder público que não consegue combater o crime organizado pela insegurança, pela especialidade, por uma série de razões. Mas a violência está aí. E é uma coisa curiosa que num país em que é tão desorganizado, que tudo é desorganizado, é curioso que só o crime seja organizado. Não parece um paradoxo? Quem sabe a gente copia a organização dele, se organiza também e combate. Nem o crime organizado, combate o crime desorganizado, que já estaria de bom tamanho. Porque na realidade o que está a violência que nós temos aí não é o crime organizado. É o crime massificado, é o crime de massa. E é a violência das ruas. É isso que amedronta, apavora, nos traz medo todos os dias. O crime de massa, o crime massificado. Esse crime desorganizado, esse crime que está aí, que ninguém faz nada. Você vai dizer que os arrastões nas praias cariocas, as invasões de supermercados, famintos, as invasões dos restaurantes dos paulistas por lá, isso é crime organizado. Isso é desorganização total. São indivíduos perigosos, é verdade, mas eles continuam no máximo uma quadrilha, uma associação criminosa, que hoje está claro pela lei que uma coisa é simples, uma formação de quadrilha. A outra, muito mais grave, é a organização criminosa, o crime organizado. Então eu invoco, só para lembrar, aqui uma afirmação do Hassemer sobre crime organizado. Diz o Hassemer, falando do crime organizado, que, abre aspas, a criminalidade organizada não é apenas uma organização bem feita, não é somente uma organização internacional, mas é, em última análise, a corrupção do legislativo, da magistratura, do Ministério Público, da polícia, ou seja, a paralisação estatal no combate à criminalidade. Nós conseguimos vencer a máfia russa, a máfia italiana, a máfia chinesa, mas não conseguimos vencer uma justiça que esteja paralisada pela criminalidade organizada, pela corrupção. Fecha aspas. Isto é organização criminosa. Isso é crime organizado. É esse tipo de crime que é onde está a organização e que começa nos porões dos palácios. É a partir de lá e por lá que nós temos a organização criminosa. Então, vamos deixar de lado essa frescura de que se reunir 3, 4 pessoas, isso é crime organizado. Agora não mais dá para fazer isso. Nós temos uma definição
do que finalmente se pode entender como organização criminosa. Mas nós, até então, nós não tínhamos referência. A nossa referência teórica, aliás, era o Protocolo de Palermo, como organização internacional. Mas, enfim, o Brasil ficou tanto tempo denunciando indevidamente por crime organizado, nós passamos a ter, a partir do ano passado, a definição legal de crime organizado. Ou seja, a Lei 12.964 definiu o crime organizado para efeitos de criar um colegiado de primeiro grau, quando se tratasse, para proteger os juízes, quando se tratasse de crime organizado. Não vou nem falar sobre isso, não temos tempo, né? Mas, enfim, país curioso nosso, nós ficamos todo esse tempo sem ter uma definição do que é crime organizado. Pois em 12 meses nós tivemos 2 definições de crime organizado. Um ano depois saiu a outra lei, a 12.850, que realmente define o que é crime organizado, dá as medidas, as condições, os procedimentos, etc., para se ter uma ideia, então, da organização criminosa. O que é organização criminosa? A vida inteira sem definição. Quando saiu, bom, já mudamos de seguida. É uma coisa interessante no Brasil. Pois bem, mas sobre isso, propriamente, eu não vou falar agora, porque eu queria falar um pouquinho mais adiante sobre essas condições. Mas, para simplificar, as duas leis são praticamente iguais. Praticamente a mesma definição, com pequenas diferenças na segunda, a 12.850. Que tem a finalidade exatamente de definir a organização criminosa e, inclusive, trouxe um crime autônomo de participar de organização criminosa, que a outra não tinha, que era só um procedimento. Pois bem, mas ela vem e traz, então, 4 ou mais pessoas. A outra falava em 3, em mais de 4. Não, como é? Falava em 4 ou mais pessoas, né? E nós temos, o outro falava em crimes, fala em infrações penais, que é um pouco mais abrangente, envolveria também a contravenção penal. E para apenas superior a crimes, para praticar crimes com pena superior a 4 anos. O outro falava igual a 4 ou mais. Então, esta definição agora nos traz as condições para você ter uma ideia, um limite, um marco dentro do nosso ordenamento jurídico do que pode ser entendido, qual é a concepção legal de organização criminosa. Vai mais longe. Vem depois e cria um tipo penal de participar de organização criminosa. E bota uma pena assim arrasante, de 3 a 8 anos de reclusão. Mas antes de avançar nessa questão, me parece interessante a gente verificar. Bom, então fala em 4 anos, pena superior a 4 anos, a outra falava igual ou superior. Diz, mas qual é a diferença? Imensa. Só rapidinho. 4 anos, pena, 4 anos já tem um marco cabalístico no direito penal. Por exemplo, 4 anos cabe regime aberto. Até 4 anos cabe regime aberto. Até 4 anos cabe a substituição de pena. Até 4 anos prescreve em 8 anos. Um dia a mais, nada disso é possível. Então, por isso, o superior a 4 anos já tem um marco diferente, é uma outra abrangência. Não vão ficar ali, porque vocês estudam em outro lugar. Só para marcar. Mas a questão agora se estabelece. E, afinal de contas, nós temos 2 crimes organizados. Afinal de contas, nós temos 2 definições de organização criminosa. Até ontem não tinha nenhuma, agora nós temos 2. Olha, são coisas diferentes. Mas a segunda lei, a Lei 12.850, que define realmente a organização criminosa, que cria um tipo de crime, de participar de organização criminosa, que dá os procedimentos, que estabelece os meios para investigar, ela é mais abrangente. Ela definiu toda a organização criminosa e foi além. A outra não, tinha uma finalidade menor, que era criar, a grande novidade da outra era criar a possibilidade do juiz de primeiro grau estabelecer um colegiado para decidir sobre crimes organizados. Essa é a grande novidade daquela lei. Então, esta posterior é mais abrangente. Mas aí surgiu na doutrina
acho que mais processual do que penal, mas alguns doutrinadores de processo penal, trazendo o problema que existe, e diz o querido amigo Rômulo Moreira, Andrade Moreira, que é um belíssimo processualista da Bahia, um extraordinário professor, e diz, olha, na minha concepção, tem dois conceitos. Um para o procedimento, a possibilidade de criar um colegiado, e outro, o da 12.850, então, que define propriamente o crime organizado, que estabelece um crime autônomo, etc. Então, eu fico nessa, porque é menos grave. Eu, examinando essa questão, parei, sim, até ele me mandou o texto dele, depois mandei o meu para ele. Eu não posso concordar com isso. Me parece paradoxal, me parece absurdo que, de repente, você tenha duas definições de organização criminosa com patamares diferentes, com limites diferentes, com abrangências diferentes. No mínimo, nós teríamos um problema de hermenêutica, nós teríamos um problema de tratamento discriminatório, tratamento diferenciado, não se justifica. Na realidade, nós temos um problema de conflito intertemporal de leis. Mas a lei de introdução lá, que não me lembro das normas de direito, de 42, sobre esse problema intertemporal das leis, diz mais ou menos o seguinte: revoga-se, como é que é? A lei anterior, a lei posterior revoga a anterior quando discipline, quando diga-se expressamente ou discipline diferentemente, completamente, a lei anterior, o que o diploma anterior diz. Ou seja, tem uma abrangência maior. Ou há uma revogação expressa, o texto legal depois vem e diz, está revogado, ou disciplina completamente, né, de uma forma mais abrangente, que há uma revogação tácita, implícita. E foi exatamente o que aconteceu. Então, na minha concepção, não sei que o professor Geraldo também pensa assim, que a lei posterior, essa mais abrangente, né, embora não tenha dito expressamente, como ela disciplinou completamente o Instituto, revogou tacitamente a anterior. Então, na realidade, nós temos apenas uma definição de organização criminosa, essa do 12.850. Das diferenças, porém, vamos ficar com uma coisa que eu achei muito interessante. Primeiro, além de definir um crime autônomo, né, de organização criminosa, que nós vamos ver um pouquinho adiante, ela estabeleceu com clareza a diferença entre organização criminosa e associação criminosa. A partir de agora, com certeza, terá que haver muito mais cuidado, mais seriedade quando se denunciar, e não simplesmente fazer como vinha se fazendo, com o beneplácito judiciário, de denunciar abusivamente por organização criminosa, exatamente para invocar maiores regalias investigatórias, maior repressão, maior violência aos direitos fundamentais, quando se sabia que de organização não se tratava. Agora, o Ministério Público não tem o direito, nunca teve, né, mas não pode fazer isso, e o Judiciário tem que estar atento para coibir. Essa é uma das coisas, então, que me parece mais interessante. Mas essa lei, onde é que está essa lei? Essa lei nova, 12.850, criou um tipo penal, como se fosse um crime dentro do outro. A participação de organização criminosa trouxe como conceito, primeiro, organização criminosa, e no artigo 2º, o crime autônomo de participar de organização criminosa. Mas dentro desse crime de organização criminosa, trouxe um outro crime, que é impedir ou embaraçar a investigação de crimes de organização criminosa. Que seria a coisa. Vamos por parte, então. Em primeiro lugar, diz o artigo 2º do Código Penal, criando esse crime, então diz, onde é que está esse texto? Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa, além dos crimes que a organização praticar.
Não me parece? Claro, tem casos de aumento, tem majorante e agravante. Mas, então, aqui, a partir de agora, nós temos a definição clara daquilo que é reconhecido como organização criminosa, e mais, não é só definir esse conceito, nós temos a criminalização dos membros da organização. O simples fato de ser integrante, participante, colaborador, coadjuvante, enfim, de uma organização criminosa, é crime. Crime com pena de reclusão de 3 a 8 anos. Mas, para examinar este tipo penal, vou passar rapidão, assim, você não encontra seus elementos no tipo penal, que o tipo é simplesinho. Diz só, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente, interposta pessoa, organização criminosa. Mas o que é organização criminosa? É aquilo que está no artigo anterior. Constitui organização criminosa a associação de mais de 4 pessoas, de 4 ou mais pessoas, organizado, né, estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas, independentemente se estava bem formalizado ou não estava formalizado, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes com pena superior a 4 anos. Esta é a definição de organização criminosa. Bom, para eu trabalhar o crime de participar, de ser membro da organização criminosa, eu preciso pegar o tipo penal, que é do artigo 2º, que eu acabei de ler ali, promover, constituir, financiar, integrar, com o primeiro, a definição da organização criminosa. Né? Isso nos cria um problema, que sempre trabalhamos com a tipicidade estrita, que nós trabalhamos com os elementos do tipo para definir a conduta incriminada, que é promover, instituir, financiar, integrar organização criminosa. Mas isso é muito pouco. Então nós temos que trabalhar aqui para examinar adequadamente esse crime, integrando os 2 artigos. Aquele do tipo penal propriamente dito, que diz as condutas criminosas, que são exatamente esses de, nós repetimos aqui, promover, constituir, financiar ou integrar, mas com o primeiro lá que define o que é organização criminosa. Porque nós temos que trazer as elementares constitutivas de uma organização criminosa, que seja uma associação estruturalmente ordenada, com distribuição de tarefas, com a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza, mediante prática de crimes graves, pena acima de 4 anos. Então, essas elementares, que são do conceito da definição da organização criminosa, eu tenho que trazer para dentro do tipo penal, porque ela fala simplesmente de organização criminosa. Organização criminosa, então, levo para aquela interpretação, conjugo os 2 artigos. Fica até meio difícil de explicar, né, para quem defende tanto a tipicidade estrita, né? Mas então, conglobadamente, é uma linguagem que eu não gosto, que é do Zaffaroni, que o Luiz Flávio adora, né? Mas eu, enfim, conjugadamente, então, nossa expressão, para eu poder interpretar. Porque, além disso aqui, eu não posso negar, não posso deixar de admitir que essa organização estruturalmente ordenada, que tem a distribuição de tarefas, também tem estabilidade, que ela tenha sido constituída antes da decisão da prática dos crimes. Enfim, é bastante coisa, bastante tema para a gente se deliciar conversando sobre o assunto. Mas, não passando, nesse dentro desse crime na participação de organização, eu chamo de participação em organização criminosa, que não tem nome iuris, eu criei, cada um cria o seu. Vamos ver se a gente consegue chegar mais ou menos no meu denominador: participação em organização criminosa. Agora, porque os verbos nucleares não são, curiosamente, associar-se para praticar crimes, que me pareceria, não, é promover, constituir, financiar ou integrar. Embora se defina a organização criminosa como uma associação para a prática de crimes, né? É interessante. Então, rapidamente, complicando talvez a cabecinha de vocês, passando por aí. Mas me interessa mais ainda é o outro crime que eu disse que está dentro do crime. O parágrafo 1º diz o seguinte, do artigo 2º: nas mesmas penas incorre quem impede
ou de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Nas mesmas penas incorre quem impede ou embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Aqui foi aquele crime que eu disse, deveria ter aproveitado, botar mais um parágrafo, botar assim, também é crime abusar na denúncia. Mas enfim, qual é o problema? Não faltará quem diga, nesses embaraços aqui, embaraçar, então o advogado. Claro, o advogado que vai defender criminoso, bandido, coisa assim. Claro que anjinho não precisa de defesa, mas no devido processo legal, anjinho também precisa de defesa, senão vira diabinho. Então a defesa é ampla para todo mundo, não é para bandido, é para cidadão, para todos nós, inocentes ou culpados. Tudo bem. Esta conduta aqui, que interessante, né? Então, se você impedir ou embaraçar a investigação de infração cometida por organização criminosa, está sujeito às mesmas penas, 3 a 8 anos. Só que os verbos nucleares são impedir ou embaraçar. Impedir fica bem razoável, é rápido, é material. E impediu não existe, não prossegue, para, interrompe, suspende, não vai. Mas o que é embaraçar? Então os verbos me parecem assim razoáveis. Mas antes de examinar os verbos, vamos para o sujeito ativo. Quem pode ser o autor deste crime? E as mesmas penas incorrem quem impede ou embaraça investigação de infração penal praticada por organização criminosa. Certamente o investigado não é, professor Geraldo Prato? O investigado da organização criminosa, que é aquele que é o cara que a polícia, a justiça, sei lá, está investigando, não é o sujeito ativo deste, porque ele já está sendo investigado. No máximo ele estará praticando um pós-facto impunível, mas ele tem o direito ampla defesa, a não produzir prova contra si mesmo. Veja, então, claro, acho que aqui teremos algumas dificuldades interpretativas, mas não pode, de um modo geral, eu espero, imagino, que os penalistas, processualistas penais vão seguir mais ou menos nesta linha. Não que o indivíduo mereça, se ele merecer, ele já tem aquele outro. Agora, esse tipo penal, a forma omissão que eu vou falar depois, tem uma outra omissão que é, faltou a meu juízo, um advérbio aqui, uma elementar, normativa especial do tipo, indevidamente, sem justa causa. O tipo penal deveria ter dito que incorre das mesmas penas quem impede ou embaraça sem justa causa ou indevidamente investigação criminal. Por quê? Porque N circunstâncias, fatos podem acontecer, podem justificar, podem legitimar que alguém interrompa uma investigação criminal, que embarace, que atrapalhe, que suspenda, enfim, essa investigação. Não está, mas devia estar. Mas também não tem importância que não esteja. A rigor, nós sustentamos, não aqui apenas, já sustentamos em outros tipos penais, não? Que existem as elementares do tipo, elementares típicas, elementares expressas, mas existem também algumas elementares implícitas. Por exemplo, entrar o penitenciário na sua casa, sem consentimento do morador. Quer dizer, existem fatos, circunstâncias que podem autorizar você a agir, a praticar alguma ação. Justamente, um exercício regular de direito. O estrito cumprimento do dever legal, não precisa, mas exercício regular de direito. Todos nós temos direito à ação e à defesa. Temos o direito de petição. A toda a ação do Estado, Leviatã, corresponde também uma reação individual ou coletiva. Nós, cidadãos, temos direito à defesa, temos direito de nos defender, temos o direito de agir. Enfim, então eu digo que faltam
elementares que para mim são implícitas, porque é possível então que exista faticamente, casuisticamente, que vai verificar determinadas circunstâncias que autorizem, que legitimem, que permitam você agir, ou atrapalhando, perturbando a expressão muito a gosto das autoridades repressoras, mas também impedir o prosseguimento. Que aí se pergunta, e afinal, e a legítima defesa? E o estrito cumprimento do dever legal? Ou o exercício regular do direito? Defesa legítima de se defender. O direito à ampla defesa. Então, claro, evidente que tudo isso afasta. Mas eu vou mais longe, como eu não admito como sujeito ativo ou investigado. E se por acaso for, com muito mais razão, a legitimidade está corretamente. Então a gente precisa ter cautela de examinar esses aspectos legais, normativos, típicos e extratípicos, porque na definição da organização criminosa, eu digo, falo até em elementos extratípicos, porque aquilo da definição da organização criminosa estão lá num outro dispositivo, não. Mas como eles estão aqui na organização criminosa, que é elementar do tipo, eles estão integrados nesse tipo. Mas aqui nós temos mais uma questão muito interessante, assim, para não cansá-los mais, sendo rapidinho, que eu quero achar, porque quero ler uma coisa que os colegas escreveram. Existe uma figura que diz, como é que é? Incorre nas mesmas penas quem impede ou embaraça a investigação de infração penal cometida por organização criminosa. E daí, estou claro, eu digo sempre que o direito penal e o processo penal tem termos e expressões conhecidas, pelo menos do pessoal do meio, conhecidas e com efeito e sentido, significado estabelecido, conhecido por todos. Quando você fala em investigação criminal, para todos, até para os não iniciados, a gente sabe que investigação criminal é uma fase preliminar, uma fase pré-processual, uma fase anterior ao processo, antes do devido processo legal, lá no judiciário. Todos sabem disso. Mas o tipo penal fala somente em investigação criminal. Sempre saem as leis novas e saem as interpretações. Já saiu interpretação dizendo, olha, houve uma lacuna, houve um esquecimento. Aqui, o legislador omitiu o processo judicial. Mas, que muita gente diz, mas não existe, é mas mesmo, sem acento, sem N, sem nada. É forçar a barra. Uns penalistas, que de muito respeito, inclusive, que o meu respeito, mas tem uma penalista lá do Mato Grosso, uma professora, vou destacar aqui ela, tem Andréa Flores, não conheço, abre aspas, falhou o legislador ao não prever como crime a conduta praticada na fase processual. Em atenção ao princípio da legalidade, não poderemos utilizar da analogia em malam parte para suprimir tal lacuna, fecha aspas. 100% de acordo com ela, absolutamente correto. Mas eu digo ainda, a omissão da criminalização de obstrução de processo criminal judicial não escapou à perspicácia de Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto, que, no entanto, destacaram, abro aspas, diz esses professores, lamentavelmente o legislador omitiu a obstrução do processo judicial correspondente, lacuna que para alguns não pode ser suprida pelo intérprete. Ponto. Ousamos discordar. Ponto. Eles que estão dizendo. A interpretação literal deve ser acompanhada da interpretação racional possível, entre parênteses, teleológica, até o limite permitido pelo Estado humanista, legal, constitucional e internacional de direito. Ponto. De que modo podemos admitir ser crime a obstrução da investigação, entre parênteses, fase preliminar da persecução penal, e atípico ou embaraço do processo penal dela derivado, entre parênteses, fase principal da persecução.
Completam eles. O operador de direito em casos tais deve se valer da interpretação extensiva, que não se confunde com analogia. Fecha um parênteses. Com devido respeito a esses professores, eu acho que o texto está bem construído, bem escrito, bem elaborado, mas encerra em si mesmo uma contradição. Primeiro eles dizem que o legislador omitiu e que há uma lacuna, que essa lacuna pode ser, bom, aqui morreu Neves. Se o legislador omitiu e se há uma lacuna, não tem como interpretar. Não se interpreta lacunas, não se resolve problemas de omissões, de lacunas com interpretação. É um erro crasso. Ele ainda diz, eles dizem que deve ser interpretado. O operador de direito em casos tais deve se valer da interpretação extensiva, entre parênteses, que não se confunde com analogia. É verdade, interpretação extensiva não confunde com analogia e nem com interpretação analógica. Mas embora eles falem em interpretação extensiva, na realidade eles querem aplicar uma analogia. Se eles veem e dizem que o legislador omitiu e que está uma lacuna e que essa lacuna omitida precisa ser resolvida, isto não é interpretação extensiva, nem interpretação analógica. Isto é analogia. E analogia não é instrumento, não é meio para suprir lacunas de normas penais repressivas. Por outro lado, interpretação analógica e interpretação extensiva são inadmissíveis nas normas penais repressivas. Elas não servem para isso. E a omissão que existe ali não pode ser resolvida por interpretação analógica, nem extensiva. Interpretação extensiva visa buscar o verdadeiro sentido e o alcance da norma. A interpretação extensiva, a interpretação em si, quer buscar a vontade da lei. Se é que a lei tem vontade, vamos admitir que tem. A analogia é diferente. Ela quer suprir essa vontade. Ou seja, a analogia é quando não existe a previsão legal. Como esses professores, na verdade, trouxeram essa interpretação, falando, reconhecendo, são grandes professores. O Rogério é meu amigo pessoal. Liguei para ele, falei, eu sabia que eu ia levar esse puxão de orelha. Eu digo, mas não é um puxão de orelha. Não, mas a gente forçou um pouco uma coisa. Amém. Tá. Bom, então, na realidade, estavam tentando era suprir uma lacuna com um discurso equivocado, com um fundamento errado, com o reconhecimento certo de que se tratava de uma omissão, portanto, de uma lacuna, e a solução sugerida inverídica. Eu digo assim, são premissas verdadeiras com sugestões não verdadeiras. Pois bem, não há como se admitir isto em direito penal. Que o legislador omitiu, esqueceu, é verdade, pode ter sido, pode ter pretendido, mas a vontade do legislador, para mim, é melhor nem saber, mas ela não existe. A partir do momento que o texto legal é publicado, ela ganha autonomia, que deve ser interpretado sistematicamente, deve ser no contexto. Vamos ver, descobrir o sentido teleológico, a finalidade da lei é nesse contexto, e não criando, não emendando, não suprindo as omissões. Eu, a respeito daqueles dois conceitos, professor Geraldo Prado, Davi, os dois conceitos de organização criminosa, então eu adotei esse posicionamento, que eu imagino que nós, a maioria, vamos adotar, e mandei para o senhor Romulo, que é meu amigo, que me mandou dele. E ele botou a dizer, eu já sabia, eu optei por o outro porque era menor, menos grave. E eu digo, não, eu optei por o mais grave exatamente para limitar aquela ação lá do colegiado. É o inverso. Uns 10 dias depois ele me mandou uma mensagem, está escrito lá, diz, professor Bittencourt, o seu conceito, a sua interpretação de um conceito, que fez maior sucesso aqui em Salvador, no meio jurídico, na universidade, no Ministério Público e no Judiciário, onde atuo uma vez por semana o Procurador-Geral, substituto. E o meu conceito, até hoje, eu não tive nenhum seguidor. Mas por amor à dialética, eu vou manter. Só vou citar o seu aqui junto comigo. Então, é um amigo querido, um grande professor, né? Mas essa é a formação dele. Não sei até onde é verdade, sim, mas é por aí, coisa. De qualquer sorte, então a gente precisa trazer essas questões para nós examinarmos.
Por exemplo, aquele problema do sujeito ativo desse crime não pode ser investigado pelas razões que eu já disse. Mas o advogado, que já tem gente dizendo que poderia ser, e não só promotor de justiça, eu acho que não, embora como regra, porque nós sabemos que existem advogados e advogados. E advogados não são uma casta especial, não tem uma horta onde só se planta e só dá-se advogados. Como não existe uma outra horta também, que só se planta político, que sai tudo de pior ali. Os corruptos, os piores, os políticos estão ali. Não, eles saem do nosso meio. Políticos, advogados, juízes, jogadores, bandidos, tudo é do mesmo saco. Aí vem depois os outros fatores, sociais, psicológicos, biológicos, etc., enfim, que levam a essas possibilidades. Então, é só para a gente saber que ninguém nasce, pelo menos, a Darwin que me perdoe, nasce mal ou bom. Se produz coisa assim. Então, claro que esses advogados, eventualmente, se prestarem a ser pombo-correio, né, de levar, de fazer, de trazer coisas, bom, então, isso não é um advogado. Ele tem a ordem também, ele exerce a profissão, mas é um bandido como outro qualquer. E claro que nessa circunstância, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que nessa coisa não tem como ele não ser, porque ele não está agindo como advogado, está agindo como bandido, e como bandido deve ser tratado como tal nessas esferas. Claro, como todo mundo com direito à ampla defesa e o devido processo legal. Eu encerro por aqui, acho que mais ou menos rapidamente as pinceladas. Eu queria também um debate. Eu peço desculpa pelo atropelo, assim como a gente atrasou e não pude assistir o jogo internacional. Então, Túlio Viana, tudo bem, meu velho? Professor lá de Minas Gerais, um grande abraço, obrigado por tudo, desculpe o atropelo, é um prazer.